Muito bem. Gravação iniciada. Do nosso livro de reflexões, Vigiai e Orai, o tema de hoje se chama perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então, pessoal, caminhar sempre. Vamos para frente. Vamos, independentemente da dificuldade, independentemente de nós sabermos que temos momentos que a gente se sente triste, que a gente se sente solitário, que a gente se sente sem forças, há uma espiritualidade amiga, há uma mão bondosa por trás de todo o palco das nossas vidas. A gente sabe que nunca está sozinho. Tem hora que a gente meio que quer esquecer, né? Tem hora que a gente fica se melindrando, tem hora que a gente fica querendo a atenção das pessoas, no que compete a que a gente possa de alguma maneira compartilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então, meio que a gente gosta de mostrar para as pessoas que a gente está sofrendo. É algo até bem curioso da natureza humana, né? Mas perseverar, perseverar nas atividades enobrecedoras, perseverar diante de pessoas que estão nos sendo difíceis, perseverar diante de uma dificuldade que por vezes parece não ter uma solução. E no final sempre tem uma solução. No final a gente sempre consegue transpassar os problemas que a gente está vivendo. Sempre consegue. Tanto que se nós olharmos para trás, a gente vai ver inúmeras situações que a gente já passou e hoje a gente consegue olhar para elas de uma maneira muito mais serena, muito mais leve e entendendo que se não fossem essas dificuldades por onde a gente passou, os caminhos pedregosos onde a gente teve que muitas vezes tropeçar e se levantar para continuar caminhando, que se não fosse por esses caminhos todos, nós não seríamos essa construção que nós somos hoje, porque somos o resultado de todas as dificuldades, de todos os erros e também de todos os acertos que a gente pôde conquistar ao longo da nossa jornada, seja ela nessa existência ou em existências anteriores, tá? Então, perseverar sempre, continuar caminhando, vamos para frente, tá? Tem hora que a vida dá uma judiada da gente, tem. Tem hora que a gente chora, tem. Tem hora que a gente se sente um peixinho fora do aquário, tem também, né? Mas também temos pessoas amigas de bom coração, entes queridos, familiares que vão nos apoiar nessa jornada nos momentos em que a gente se sentir fraco? Tem. Temos a espiritualidade amiga para nos amparar através das nossas orações, através dessa busca de reconexão com o Altíssimo? Tem também, né? Tem como sair das dificuldades, dos problemas de uma maneira um pouco mais otimista? Tem também, né? Então, tudo tem a ver
com um pouquinho da forma de interpretação que a gente coloca nas coisas, tá? De repente eu achar que estão me atrapalhando no trânsito a ponto de eu me sentir que estou me atrasando com alguma coisa, né? É uma forma de pensar. Se eu entender que os atrasos da vida, do dia a dia, né, essas pequenas coisinhas que nos tiram da nossa programação, podem estar acontecendo justamente para que eu não esteja naquele X horário, naquele X minuto, naquele X lugar, naquela hora, para que nada pior pudesse ter acontecido, é uma outra maneira de se pensar, um pouco mais positiva, que vai te trazer um pouco mais de serenidade para o coração. Então, saibamos perceber nos meandros que a gente fala, né, nas entrelinhas, o que a vida está querendo nos mostrar e sempre caminhar para frente. Nunca ficar estacionado, tá? Porque estacionamento espiritual, no final, custa muito caro, tá? Então, vamos sempre estar caminhando, mesmo que a passos curtos, vamos estar sempre caminhando. Não tem aquela fábula da corrida da tartaruga e do coelho, né? O coelho vai lá, dispara na frente e aí ele fica tipo muito na frente de diferença da tartaruga. E aí o coelho decide dar uma descansada, porque a distância é tão longa que ele fala assim: eu vou dar um cochilinho, porque até eu acordar essa tartaruga vai estar lá atrás ainda. E aí ele perde totalmente a noção do tempo. E é onde que ele acaba dormindo e a tartaruga consegue vencer a corrida. Então, devagar e sempre, a gente vai conseguindo conquistar aquilo que a gente precisa, seja de caráter material, seja de caráter moral e espiritual. Irmão Gilberto, passo a palavra para você, meu irmão. Andrinho, pode dar continuidade aí. Você falou bem e o texto bem explicadinho também. Eu acho que a gente pode dar continuidade à próxima etapa. Maravilha. Alguém gostaria de falar, pessoal, sobre esse tema reflexivo aí, sobre a perseverança? Reflitam sobre isso, pessoal. É muito importante, tá? Depois eu vou deixar disponível aqui as imagens dessa nossa reflexão. Também vai estar gravada a nossa aulinha, essa nossa reflexão intuitiva que veio aí dos autos para nós, tá bom? E vamos caminhando então. Vamos para a segunda etapa dos nossos estudos. Deixa eu chegar aqui na minha tela. Muito bem, pessoal. Chegou a tela para vocês? Não, Não. pra mim é que não chegou, não. Opa, então peraí. Ah, agora vai. Pronto. Só tomar uma aguinha. Chegou. Então, pessoal, estamos falando dos três reinos. Falamos um pouquinho do reino mineral, do reino vegetal. Estamos falando bastante do reino animal, né? Falamos do reino hominal, né? Que é esse reino onde adentra aí a espécie humana com o seu intelecto, com a sua inteligência apurada, com o seu livre-arbítrio, podendo ser utilizado aí, e é onde acaba sendo o motivo de toda essa nossa jornada em busca dessa reconexão com os autos, justamente por conta dessa má utilização do nosso livre-arbítrio, quando a gente teve aí a capacidade de poder estar utilizando da nossa inteligência da maneira que a gente bem quisesse, onde a gente acabou fazendo muita barbaridade, muita maldade, ceifando muitas vidas, prejudicando muitos irmãos e irmãs nesse processo. E cá estamos, nesse processo de depuração espiritual, de lapidação dessa joia rara que somos, cada um de nós, né? Diamantes nessas pedras brutas aí, buscando esse entendimento e essa evolução. Bom, dando continuidade então ao nosso raciocínio, peço a gentileza de que quem perdeu um pouco aí o fio da meada, que assista novamente a nossa aula da semana passada,
para que a gente possa adentrar juntos aqui no raciocínio, dando continuidade no tema, ok? Então, estamos na questão 605, A. De que modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, se livrar, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São diferentes uma da outra. Ou melhor, são diferentes uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para outro, conquanto não tenha alma animal que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo que, às vezes, o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém, ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer, tá? Então, está falando aqui que quanto mais inferior é o espírito, quanto menos evoluído no sentido de valores, no sentido de moral, mais apegado à matéria, mais apegado aos instintos primitivos que nos ligam ainda ao reino animal, seremos, ok? A gente percebe muito, por exemplo, histórias e relatos de espíritos que são extremamente desapegados à matéria. Por exemplo, espíritos que são muito apegados à sua casa, sua residência, ao seu lar. E quando eles desencarnam, eles não conseguem se desvincular das casas onde eles moravam. Onde muitas das vezes, muitos espíritos familiares, que são entes queridos por nós, acabam que por atrapalhar toda a dinâmica da família encarnada, tá? Prejudicando com pensamentos destrutivos, com energias malfazejas, né? Trazendo irritação dentro do seio familiar, trazendo discordâncias de pensamentos, de atitudes, etc. Tudo isso por quê? Porque ele não conseguiu trilhar a sua jornada rumo à evolução do espírito. Está preso ainda à matéria, né? Pessoas que são extremamente apegadas ao corpo físico, né? Que são muito ligadas a essa questão da beleza, ao cuidado excessivo do corpo físico, sem se preocupar com as suas características espirituais, de tentar entender que o espírito é imortal, que a vida continua depois da matéria. Tudo isso faz com que, por exemplo, muitos irmãos e irmãs, quando desencarnam, fiquem extremamente conectados ainda com o corpo físico lá nos túmulos. Então tem muitos relatos dentro da literatura espírita, espiritualista, de espíritos que ficam ali presos ao corpo físico, que já em estado pútrido muitas das vezes, ali todo ali na sua no seu processo de decomposição, como o perispírito ainda está intimamente conectado com o corpo físico e ele sente os impactos da matéria, o perispírito desses irmãos também acabam entrando em estado cadavérico. É onde que muitos relatos mostram para nós figuras de zumbis, né? Aquela coisa do zumbi, Walking Dead, aquela coisa toda, né? De apocalipse zumbi, é bem aquilo, tá? A imagem espiritual que a gente tem para quem é médium, para quem é clarividente, que adentra cemitérios, não é? Esses irmãos conseguem ver entidades em estado extremamente deplorável, tá? De existência. E é difícil de desconectar esses irmãos, porque primeiro tem que ter todo um entendimento deles de que a vida deles física cessou, que eles têm que dar continuidade na sua vida espiritual, tá? Então, aqui está falando um pouco isso, tá? Dessa intimidade de ligação do espírito com a matéria ou com valores, né? Dependendo aí de onde o seu GPS consciencial estiver mais conectado,
é aí que a sua rota está sendo traçada e é nesses caminhos que esse espírito vai estar percorrendo, ok? Ponto. Irmão Gilberto, gostaria de pontuar? Não, não. Assim, vale só relembrar, né, que isso tudo é de acordo com o que o irmão que desencarnou está vibrando, né, Lê? Exatamente. Se ele ainda não desapegou, se ele ainda faz questão da matéria, se ele não entendeu da sua existência, da última existência ali, que ele acabou desencarnando, ou de outras, ele não aprendeu que a matéria era apenas um algo está sendo emprestado para nós, e o que a gente leva são somente as coisas que nós fazemos, né? Então eles ainda ficarão apegados a isso daí e sofrerão muito, né? Exatamente. Porque brincadeiras, né? Caixão não tem túmulo, né? A gente só vai levar as coisas boas que nós fizemos, as coisas ruins também, né? Que está estampado em nosso perispírito, mas nós temos que lembrar que isso daqui tudo é emprestado, né? Tanto é que em outras questões que nós já fizemos, fala que dentro dos estudos, né, que a gente fez, se Jesus estralar o dedo e falar assim, Gilberto, o que você tem, devolva, não tem quem segura, né? Às vezes até eu trabalho, angario fundos e fundos e fundos para deixar para o meu filho, mas nem sempre é providencial deixar para eu tenho a intenção de deixar, mas não é providencial para o meu filho ficar com essa herança, né? Então, tudo isso tem um porquê e um para quê, né? Mas para isso também, para que não se apegue a esses bens materiais e aí fique dando trabalho para a espiritualidade superior e ter que ficar resgatando esses irmãos aí. Sim, imagina, por exemplo, a chateação de um espírito que desencarna na figura de um pai, de uma mãe, e vendo aqui no plano Terra os seus filhos brigando entre eles, tendo desavenças, muitas vezes é, desconexões familiares muito sérias, justamente por conta dessa questão de separação de bens, de quem vai ficar com o quê, né? De um achar que merece mais do que o outro. Então, imagina para o espírito desencarnado ver esse cenário, né? Então tem que ter uma preocupação em todos os sentidos, né? Muito bem. Questão 606, pessoal. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Né? Do elemento inteligente universal. Tá? Vamos dar continuidade aqui para a gente entender um pouquinho melhor isso. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem ele passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então, nós captamos essa essência espiritual, inteligente, através da nossa fonte criadora, que é nosso Deus, nosso Criador, a consciência cósmica, seja lá o nome que nós queiramos dar, ok? Essa fonte é que emana fluido vital, que emana princípio inteligente, que emana essa capacidade cognitiva que vai é, passar a fazer parte das criaturas quando elas adentram o reino hominal. Ou melhor, perdão, começando no reino animal, para depois isso se depurar e virar uma inteligência pura, né, avançada dentro do reino hominal, do reino dos homens aí, ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, por favor, nos interrompam que a gente vai conversando aqui, ok? Então, a fonte é a mesma, tá? A fonte é a mesma aquela que vai é, animalizar, vamos dizer assim, que vai dar vida
tanto para os vegetais, quanto para os animais, quanto para os homens, tá? É o nosso princípio criador, nossa fonte aí inesgotável de vida, ok? Questão 607. Ah, disseste, na questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito, essa primeira fase de seu desenvolvimento, né? Então, aqui está falando que quando a gente está num corpo infantil, o nosso espírito ele se encontra num estado ali embrionário de entendimento das coisas, ok? Mas conforme vai passando o tempo, nós vamos destrancando, vamos dizer assim, as nossas capacidades enquanto espírito, tá? E aí o Kardec está perguntando é, na questão da infância espiritual no que compete à sua criação, né? Onde que ele passa essas primeiras fases, né? E aqui é a nossa resposta. Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Vamos dar continuidade aqui para a gente entender um pouco melhor. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação. Deixa eu só grifar isso aqui. Por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então num período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade pelos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram, né? Ou seja, os grandes gênios da humanidade, eles se sentiram menos simplesmente pelo fato deles terem tido que nascer como crianças para depois crescerem e se desenvolver, né? É claro que não. Se alguma coisa há que se lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus seja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Bom, vamos lá. Aqui está falando, pessoal, que existe uma fase de transição entre o reino animal e o reino nominal, como a gente já comentou, tá? Então, quando no reino animal o princípio inteligente já está nos últimos estágios ali, nas últimas espécies, nas últimas famílias de animais mais dotadas de capacidades cognitivas, como por exemplo grandes mamíferos, né? Golfinhos, cavalos, elefantes, primatas, tá? Depois disso, eles já não vão mais voltar
nesses animais. Eles já vão pular para o reino hominal. Só que isso vai se dar basicamente em povos extremamente primitivos, tá? Que hoje já não tem mais como ser no planeta Terra, tá? Porque não existe mais humanidades extremamente primitivas como a gente tinha lá na época dos homens das cavernas, por exemplo, tá? Nós aqui já temos o quê? Nós já temos povos indígenas, né? Que são o que a gente tem aí, né? Tribos indígenas que vivem isoladas nas florestas, nas matas, etc., nos grandes continentes. Uh, Só que esses povos indígenas, eles já são extremamente avançados se a gente comparar com povos primitivos da época das cavernas, que ainda não descobriram nem como fazer fogo, a viver em sociedade e etc. Entendem? Então, essas jornadas, por exemplo, se hoje um espírito ou um princípio inteligente ocupando um corpo de um mamífero, sei lá, vamos brincar aqui, tá, pessoal? Porque não tem como a gente saber ao certo qual que vai ser a última existência de cada criatura aqui no plano, no reino animal. Mas vamos exemplificar que um princípio inteligente que ocupou o corpo de um chimpanzé, por exemplo, de um primata, ele não tem mais como ocupar corpos no reino animal. Tá? Por quê? Porque ele já chegou num ponto que ele já tem condição de adentrar ao mundo, ao reino hominal e ter um pouco mais de liberdade, de utilização do livre-arbítrio e uma inteligência um pouquinho mais apurada. Ele não vai mais poder reencarnar na Terra. Ele vai ter que participar de projetos planetários em outros orbes, aonde ainda tem essa faixa evolutiva de seres extremamente primitivos para que ele possa adentrar, né? E logicamente, né? Existe uma preparação para isso. O seu perispírito tem que ser preparado. Existem equipes, existem seres que são responsáveis por fazer esse processo de transição perispiritual, tá? Porque imagina, até há pouco você ocupava o corpo de um golfinho, você tinha um perispírito de um golfinho, entende? E agora você vai ter um corpo humanoide, tá? Então, equipes preparam, modelam o perispírito para que eles possam adentrar através de projetos reencarnatórios corpos humanoides em orbes que estão aptos e nesse estágio evolutivo para que esse espírito possa adentrar, tá? Então, planetas onde existem seres que estão em estágio extremamente primitivo são necessários em toda a criação. Percebem essa necessidade? Porque quando a gente sai de uma transição de um mundo animal para um mundo, um reino animal para um reino nominal, tem que ter projetos específicos em planetas específicos que deem essa possibilidade, como um dia no nosso planeta Terra teve. Mas nós fomos evoluindo, o nosso planeta foi evoluindo e foi permitindo que é, novos níveis de evolução da espécie humana fossem ali existindo, tá? Gente, é muita coisa e tudo se interliga, tá? Imagina, a gente está aqui falando, beleza. Os povos então primitivos, né? Espíritos que ocupavam corpos de animais, de grandes mamíferos e tal, de cachorrinhos, de gatos, etc. Eles agora vão começar a adentrar corpos humanoides, beleza. Aí eles estão ali no uga-buga, batendo pedrinha, né? Batendo cabeça, puxando um pelo outro pelos cabelos, aquela coisa toda, né? Só que aí vai ser necessário o quê? Um novo salto evolutivo. Eles vão ter que adentrar novas maneiras de pensar, de agir, de se desenvolver, criando valores.
Só que eles são o que são. Para que haja evolução, é necessário o quê? Intervenção. Lembrem-se sempre disso, tá? Nenhuma espécie sai de um reino para o outro se não houver o quê? Uma intervenção, tá? A não ser do reino mineral para o reino vegetal e do reino vegetal para o reino animal. Até o reino, até a transição do vegetal para o animal, isso se dá de forma compulsória. Existem mecanismos que fazem tudo isso acontecer de forma automática, tá? Porque você imagina, não vai precisar de um ministério de transição da pedra para alface, para planta. Vocês estão me entendendo? Não precisa ter um ser extremamente evoluído para cuidar disso. São criados mecanismos que fazem isso através de leis naturais que fogem da nossa compreensão de uma maneira automática, tá? Então, as energias ali, o princípio inteligente e tal, a alma grupal, que é esse conceito de, de seres ali que estão ainda num processo de individualização, que fazem parte de um todo, né? Isso tudo, né? Essas reencarnações, desencarnações, tira a energia da pedra, passa para a planta, da planta vai para o animal, né? Tudo isso já é projetado para que aconteça de forma natural e automática. Passando para o reino hominal, as coisas mudam. Por quê? Porque aí começam a haver o que? As intervenções de seres avançados nas raças que ocupam os planetas nesses projetos planetários. Pessoal, eu sei que o raciocínio ele é um pouco mais complexo, mas depois assistam, reassistam essa nossa aula porque é importante. Aqui a gente vem de encontro com o quê? Com o nosso conhecimento, por exemplo, dos capelinos, dos exilados de capela, dos famosos exilados de capela, né? Então, uh, vamos lá. Chega a determinado ponto das raças humanoides que vivem nos planos de existência que há necessária essa intervenção. Então, esses seres avançados vêm, começam ali a ensinar, muitos reencarnam no meio dessas sociedades, tá? Para poder ajudar, para poder fazer essas raças avançarem. Tanto que muitos seres enviados de diversas localidades diferentes do universo fazem parte desses projetos de evolução. Por isso que a gente tem vários povos extremamente avançados que pisaram na Terra, cada um com a sua cultura diferente. Nós tivemos egípcios, nós tivemos os atlantes, nós tivemos os sumérios, nós tivemos os incas, nós tivemos os astecas e por aí vai, tá? Para a gente poder entender que isso não se dá de uma maneira linear, tá? Porque a espiritualidade entende que é necessária essa miscigenação cultural, já começando em raças menos avançadas para elas poderem evoluir, para a gente entender que os caminhos para se chegar até o Criador são dos mais diversos, tá? E muito tem a ver com o livre-arbítrio dessas criaturas, dessas entidades, desses seres das estrelas, desses irmãos das estrelas, como nosso irmão Fábio gosta de chamar, né? Participando dos nossos projetos planetários, ok? Ufa, acho que agora eu terminei o raciocínio. Irmão Gilberto, gostaria de falar, meu cara? Talvez isso daí, se nós trouxéssemos para a nossa realidade, seria esses capelinos, esses atlantes que o Leandro disse, seria como se fossem os nossos professores nas salas de aula. Eles estão nos orientando, nos instruindo, trazendo todo o conhecimento, a bagagem cultural de cada um deles para a nossa realidade. E esse período em que nós ficamos fora da escola, nós não estamos com os professores, são
esses períodos de sem a existência desses irmãos que estiveram conosco, certo? Então, vai chegar o momento onde nós estamos do primeiro ao nono ano, depois o colegial, depois a faculdade e assim por diante. Então, sendo que cada etapa dessa da nossa existência atual seria como se fosse uma etapa também em um planeta, em um orbe. Por quê? Em cada orbe nós teremos as pessoas, nós teremos os professores que estarão nos orientando, nos esclarecendo. E seria as etapas que o Leandro estava falando. Cada vez que a gente passa de um orbe para o outro, há a evolução da espécie, há a evolução do espírito. Então, se nós em determinado orbe não tiver professores à nossa altura, será trazido de outros orbes para que eles possam nos instruir. Um exemplo, como o Leandro citou, os capelinos, os maias, os astecas, enfim, entre outros que estiveram conosco aí no passado. Seria então isso um outro exemplo para deixar um pouquinho mais, talvez, mais fácil a explicação do Leandro. Muito bom. Ótimo. Então vamos para 607B, pessoal. Olha só que interessante. Esse período de humanização começa na Terra, e a espiritualidade é bem taxativa na resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção, tá? Pessoal, o que isso quer dizer? Que nós não somos nativos do planeta, tá? Salvo talvez algumas exceções, como está dizendo aqui, mas em algumas obras literárias que vieram depois do lançamento da codificação do Livro dos Espíritos em 1857, afirmam que não existem mais seres daquela época no passado lá que participaram dessa transição de reino animal para reino humanoide aí e que estão com a gente até hoje, tá? Muitos já avançaram e estão em outros projetos planetários, ok? Então não somos nativos da Terra, né? Aqui é um palco, um cenário, uma história que a gente está vivendo num planeta extremamente lindo, maravilhoso, com uma riqueza gigantesca, mas ainda não é a nossa casa. E no final das contas, a gente não tem lar fixo, pessoal. Somos grandes nômades nessa coisa de evolução, tá? A gente não tem lugar fixo. Da mesma maneira que a gente não tem família fixa, tá? A nossa família é a família espiritual. O nosso mundo é o mundo espiritual como um todo, tá? Vai chegar um momento da nossa evolução que com a nossa força de pensamento a gente vai se deslocar, a nossa consciência ela vai se desmaterializar e materializar aonde a gente quiser, tá? Eu posso, com o meu pensamento, adentrar uma floresta, como eu posso, através do meu pensamento, alcançar as montanhas mais altas do Tibete, lá dos montes do Himalaia, para fazer uma meditação, por exemplo. Então, percebem que a gente não tem lugar fixo, ok? Isso é bem interessante e bem importante a gente ter em mente, tá? Isso não quer dizer que nós estamos imunes da necessidade de cuidar da nossa casa terra,
ok? Sempre com muito amor, com muito carinho, com muito respeito ao planeta, à natureza, aos recursos que nos são emprestados por ele. Porque o planeta tem a sua alma própria, tem o seu conjunto energético próprio. E ele sente a dor, ele sente o amor, tá? Então, muito interessante e importante isso. Depois leiam a respeito disso que eu estou falando, dessa coisa da alma planetária, tá? É muito interessante isso. Gilbertinho, gostaria de fazer Não pode, 608 para nós? sim, né? Só não esquecendo também que como o planeta está sendo emprestado para nós experienciarmos também nos evoluir, outros subirão também. Vamos deixar em condições também para que outros possam usufruir de como nós também estamos, né? Aproveitando de tudo o que tem aqui. Exatamente. 608. Após a morte, o espírito do homem tem consciência das existências anteriores ao período de humanização? Não, porque não é nesse período que começa a sua vida de espírito. É difícil para o espírito lembrar-se de suas primeiras existências como homem, assim como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e muito menos do tempo que passou no ventre da sua mãe. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como, como começaram. Então está bem esclarecido aqui. Tem muitas coisas que a gente tem vaga lembrança de nossas existências, de quando nós éramos catatauzinho, de quando nós éramos bem jovens, bem novinhos, né? A época de bebê, a gente não lembra muita coisa, aí a partir dos 2, 3 aninhos aí a gente começa a marcar algumas coisas do que nós vivenciamos, do que nós experienciamos. O espírito é a mesma coisa. Ele, na sua existência, no seu início de existência, ele não lembra, porque com certeza é muita informação, deve ser derramado de muitas informações ali ao mesmo tempo, né? E não vai lembrar, né? Então tem essa ímpeto de querer melhorar, de querer buscar conhecimentos e acaba não lembrando de muitas coisas aí. Lê? Perfeito. E como está dizendo aqui, que a gente começa a nossa vida do espírito quando adentra de fato o reino humano, tá? Então antes disso a gente não consegue gravar nada, tá? Porque é como se fossem viradas chaves de entendimento no nosso cérebro perispiritual, tá? Então é muito difícil, tá? Difícil mesmo. Imagina quantas e quantas reencarnações a gente não teve, né? Seja em almas é, animais, seja em almas humanas. Então é muito complicado isso e talvez quando a gente alcançar um nível evolutivo muito superior ao que a gente está hoje, a gente consiga ter acesso a essa jornada, né? Porque também seria bem interessante a gente ter noção de por onde a gente passou, né? Imagina, tipo, você pega lá, tipo, a tua certidão de nascimento, né? Você pega um grande livro onde você começa a ver por todos os lugares onde você passou, deve ser algo bem interessante, né? Mas a gente nem sabe se funciona assim, mas fica aí a reflexãozinha pra gente. Vamos lá, 609. Uma vez no período de humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano, ou nos reinos animais anteriores ao reino humano aonde ele adentrou, conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado. Tá? Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição, por algo assim muito é, discrepante uma coisa da outra, tá?
Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Deixa eu só grifar isso aqui. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo, tá? E aqui a gente entra numa reflexão que a gente sempre gosta de fazer relacionado ao tempo de vida e de experiências que cada um tem, né? Porque muitas das vezes a gente acaba criticando e julgando determinadas ações, atitudes e pensamentos dos irmãos e irmãs que caminham conosco, sem se dar conta de que pode ser que esse irmão ou essa irmã ainda não tenha tido oportunidades de experiência, de tempo de vida dentro do reino humanoide que a gente se encontra, igual nós outros, tá? Então, é diferente se você pegar o Gilberto, que teve 100 reencarnações dentro do reino humano, e comparar o Leandro, que teve 50 reencarnações, querer comparar a construção moral de valores espiritual que o Gilberto tem em comparação a eu, tá? Pode ser que nesse processo eu ainda não tenha tido as oportunidades que ele teve. Por isso que eu ainda sou extremamente colérico, extremamente irracional para passar por determinadas situações. Pode ser que para determinadas situações é muito tranquilo para o Gilberto, através da sua inteligência emocional, passar. E para mim seja extremamente penoso e doloroso por conta dessa diferenciação de tempo de existência nos reinos, nas existências reencarnatórias, um em comparação ao outro, tá? Então, esse progresso se dá de forma lenta, de forma gradual, né? Irmão Gilberto, gostaria de falar? Não, não, Lê. Tá bem explicadinho. Então é isso, sempre ter, pessoal, essa caridade de entender esses raciocínios que a gente está tendo aqui quando a gente vai conversar ou simplesmente analisar uma ação, um pensamento de uma pessoa, tá? Porque é um nível diferente de entendimento das coisas que a gente está tendo aqui, pessoal. Isso aqui, muitas doutrinas e religiões não vão nem chegar perto de ter esse nível de entendimento das coisas, tá? Então, vamos aproveitar essas oportunidades de reflexão que a gente está tendo, que o livro dos Espíritos está nos trazendo, porque é extremamente valoroso para nós e nos leva num outro patamar de existência. Entendermos todas essas questões, todos esses processos, tá bom? Entender cada um como um ser que está num processo. Entendem isso, né? Hoje eu estou julgando aquele que está fazendo maldade. Só que eu, lá em outrora, no passado, também tive os meus momentos de loucura, onde eu fiz muita coisa errada. Hoje eu estou um pouquinho melhor, mas aquele que ainda não alcançou, que está hoje fazendo as coisas erradas, também vai evoluir e vai chegar no entendimento que eu tenho hoje, tá? E assim as rodas vão girando, as engrenagens da vida, da evolução do espírito vão acontecendo. Quer mais que o Emmanuel, mentor do Chico, nosso grande Chico Xavier, lá em outrora, na época do Império Romano, na figura do senador Públio Lentulus, ele mandou eliminar muitos irmãos e irmãs simplesmente pelo fato deles se dizerem cristãos. Quantas vidas ele não tirou? Ele era um bárbaro, né? E hoje
ele é um espírito extremamente avançado, um mentor espiritual. Logicamente que ele passou por um processo, assim como nós também estamos passando. Então, aos poucos a gente vai entendendo um pouquinho mais tudo isso e vai percebendo as pecinhas desse grande quebra-cabeça que é a nossa vida do espírito, a vida espiritual, a vida criada pela nossa fonte criadora, por Deus Pai. Ok? Irmão Gilberto, considerações finais, meu caro, para a gente ir para os finalmente dos nossos estudos de hoje. Podemos agradecer somente, Leandro, os estudos aí, a espiritualidade que teve aí, trazendo toda essa bagagem, esse conteúdo, e agradecer aos irmãos também que dispuseram estar juntamente conosco, né, participando dessa aulinha aí, veio buscar um pouquinho mais de conhecimento a cada um. Muito obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje? Interessante, né, esses temas relacionados aos reinos, ao processo de evolução do espírito. Confesso para vocês, Tem uma perguntinha. pode fazer, irmã. Existe alguma informação em termos de tempo que o ser permanece no reino mineral e no vegetal? Não, não temos essas informações, infelizmente. Infelizmente. Mas eu creio que seja meio que um. Exista um padrão pré-estabelecido. Porque, como a gente comentou, isso se dá de forma automática e natural dessas conexões entre os reinos até chegar nessa transição do vegetal para o animal, tá? Então, mas infelizmente a gente não tem essas informações. E, Poxa, ô Beth, aí você tá querendo demais também, né, minha filha? Poxa né, vida, hein? é só uma curiosidade. Eu pensei, quanto tempo será que uma pedra tem que ser pedra? Ah, E o vegetal tem que ser vegetal. Me surgiu aí, a hora que a gente estava conversando, que depois que você falou dos faz a bichinhos gente pensar um pouquinho, né? então a gente vai ampliando aí É. Ó, mas assim, a comum. um sentimento que eu tenho comigo, que a nossa estadia no reino mineral e no reino vegetal é bem menor em comparação ao tempo que a gente fica no reino animal, por exemplo. Porque você imagina, é um salto gigantesco você sair de uma planta que está ali, né, participando dos seus processos naturais e mecânicos, de buscar pela luz solar, energia, é, se alimentar pelo solo, pela água, etc., do que você chegar num animal, por exemplo, que caça, que descansa, que vai onde ele bem entende, né? Que tem processos extremamente avançados de locomoção, de viver ali em sociedade, etc. Então, são saltos gigantescos. Então, eu acho que a hora que chega no reino animal, a gente vai dando várias subidinhas de escada até conseguir sair dele e adentrar um reino nominal, né? Assim, é um sentimento que eu tenho, tá? Não sei se E é acho que assim que mesmo do funciona. vegetal, da pedra, do mineral, pro vegetal, a gente já vê aí que tem uma dinâmica diferente, né? Então, eu pelo menos tenho a impressão que, por exemplo, o mineral ali numa coisa estática, né? O vegetal não, mesmo que seja, vamos supor, não tem sentimento, não tem não sei o quê, mas já tem um nívelzinho de evolução maior, né? Tem um mecanismo diferente, né? É, Exatamente, é isso aí. Muito bem. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar um pouquinho? Interessante, né? Como a gente estava comentando, esses assuntos, né? E eu acho que a gente nunca conversou nesse nível de profundidade nos nossos estudos anteriores. A gente acabou passando um pouquinho mais batido pelas questões. Então, assim, está sendo muito bacana esse capítulo em especial. Todos estão sendo, mas tá rendendo demais esse capítulo. Estou gostando bastante. Espero que vocês também, tá bom? Então, é isso, né? Vamos chegando pro nosso final aqui.
Peço a gentileza de todos nós fecharmos novamente os nossos olhos e, em postura de gratidão perante a espiritualidade, perante o nosso Criador, finalizamos e agradecemos por tudo quanto temos recebido na parte material, na parte espiritual, aos nossos entes queridos, familiares, tudo que nos pertence, seja material, seja espiritual. Querida Mãe Maria Santíssima, Mestre Jesus, irmãos protetores, Irmã Joana d'Arc, Irmã Catarina de Andrade, o nosso muito obrigado. Finalizemos então esta noite de estudos abençoada com a prece de Nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Damos então por encerrado os estudos desta noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos juntos aí fazendo um novo bate-papo. Tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, Meu pessoal. pessoal, boa noite. Boa noite, fiquem com Deus.